Ixi, eu não consegui. If you're ready and I know it. Pode? Soltou aí? Tá valendo. Tá valendo. Aí a gente conta até 10 para esperar o pessoal ir chegando. O link soltou pro mundo agora. Pá! A gente já tá ao vivo? Tá ao vivo já. A gente vai esperando um pouquinho. Sabe quando, igual começo de prosa, você vai dando uma enrolada, o pessoal vai chegando. O pessoal tá chegando aí já? Como é que tá aí? Chegando. Vou abrir o meu Instagram aqui, desligar o volume. Já pode ir falando aí, senhor Marcos Medeiros. Está acostumado né, prosear. Claro. O senhor que é um pós-graduado em filosofia. Pois é. Depois eu vou falar com propriedade sobre. Na verdade, eu não vou falar seu currículo, não. Eu vou falar assim, ó, vou deixar o Marcos Medeiros aqui se apresentar. E aí, já tá? Como é que tá aí? Tá bom? Podemos começar? Então, muito bem. Pessoal, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Ronaldo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Marcos Mendanha, advogado, médico, pós-graduado em filosofia, ênfase. E o sonho é ser astronauta. Ô, louco, meu. Uma hora a gente chega lá. Olha, conhecendo Mendanha como eu conheço aqui, não vai durar muito tempo não, viu? Você tem aquela estratégia de 10 anos, astronauta para quando? O astronauta é logo para depois. Um pouquinho mais depois, né? Então, hoje a gente vai falar sobre 5 princípios para a execução da estratégia e por que é importante falar sobre esse tema, né? A gente tem um problema, um gap grande aí no mercado, e isso é a nível global, não é só Brasil, mas é no mundo todo, de 70% a 90% de falha na execução da estratégia. Por que 70% a 90%? Né? A gente tem várias pesquisas que vão sendo feitas ao longo do tempo, né? Então, algumas que eu já li estão sempre girando nessa faixa de 70%, 80%, 90%. Ô, Ronaldo, deixa eu te interromper. Desculpa. Pode falar. Hoje eu também divulguei esse nosso encontro para algumas pessoas, que talvez sejam do meu convívio, mas que ainda não te conheciam. É louco, meu. Então, pessoal, esse é o Ronaldo. O Ronaldo, ele é o CEO da Nuri Consultoria, que faz gestão estratégica para renomadas empresas, e ele vai falar sobre isso, essa gestão estratégica, como é que isso funciona, e aí depois que a gente entra no gancho dessa conversa. Renomadas empresas, entre elas a mais renomada, aqui ó, Faculdade Sembrap. Que orgulho, hein? Essa sim. Você veste a camisa dos seus clientes. Eu visto a camisa. E pode falar? Pode falar? Faculdade Sembrap agora é GPTW. GPTW. O selo hoje que a gente ficou sabendo. Que orgulho, viu? Que maravilha. Hoje a gente estava soltando rojão. A Aline me ligou. GPTW, Facebook, né? Hoje foi demais. E aí eu já tô vendo que você postou lá, o pessoal já tá começando a curtir, né? Pois é. Talvez muita gente não entenda muito o que é o significado disso, né? Mas receber o selo GPTW, acima de tudo, é dizer que o clima corporativo é muito bom, né? Que é um lugar muito bom de trabalhar, e falo isso em nome dos meus colaboradores que fizeram a gentileza de votar positivamente quando foram objetos dessa pesquisa. Isso é legal. O senhor também é GPTW. A Lura é GPTW também, com muito orgulho, né? A gente está no 3º ano dessa jornada de boas empresas para se trabalhar, né? E pra gente foi assim, na primeira vez que a gente testou, falou, será que vai dar, será que não vai? E será que é uma coisa bacana ou não? E assim, hoje, com 3 anos aí do selo, eu posso dizer para todo mundo que é um selo muito legal, muito respeitado, porque não é um selo comprado, né? Não é uma coisa que você vai lá e compra e ganha, tem realmente uma pesquisa que é feita e auditada com toda a equipe, né? Então, se a equipe não está satisfeita, você não ganha o selo, mas ganha um ótimo diagnóstico para saber o que você tem que fazer para melhorar. Foi bom o diagnóstico? Vocês chegaram a dar uma olhada? Excelente, surpreendente até do ponto de vista positivo mesmo para mim. Fiquei ainda mais grato por trabalhar com o time que eu trabalho. Muito bom. Super time. Super time de passagem. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque como o tema hoje são princípios para a execução da estratégia, o time é um grande princípio, né? Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá então.
agora devidamente introduzidos, né? A gente vai falar hoje sobre, então, 5 princípios da execução da estratégia. Não é uma coisa muito difícil, não sei se vai dar para todo mundo ver, mas é basicamente isso daqui que a gente vai falar, tá? Que é baseado nos estudos do Kaplan e Norton, que eles publicaram lá no ano 2000, esse livrinho aqui. A gente vai falar dos livros mais tarde, mas é Organizações Orientadas para a Estratégia. Eles publicaram esse aprendizado. É o que eles aprenderam. Eles começaram um estudo em 1990, né, que é o estudo do Balance Scorecard, BSC. E aí, ao longo de mais de 10 anos, eles foram aprendendo com empresas no mundo inteiro o que essas empresas tinham que executavam bem a estratégia. E aí eles aprenderam, eles não inventaram, né? Foi uma coisa, inventei esses 5 princípios. Eles perceberam, eles aprenderam que essas empresas que executavam bem a estratégia, que portanto, lembra daquela estatística que eu falei, de 70, 90? Então elas estavam ali nos 10 a 30% de empresas que performavam bem, que executavam bem a estratégia. O que elas tinham em comum? E eles perceberam esses 5 princípios. Então são 5 coisas que elas tinham em comum e que de alguma maneira contribuíam para que elas executassem bem a estratégia. E eu fiz questão de convidar o professor Mendanha aqui, porque eu considero o Sembrap uma empresa que executa bem a estratégia, né? E a gente vai falar sobre os princípios, e aí eu vou poder também aprender aqui com o Mendanha o que ele acha desses princípios e o que ele vê de experiência prática na realidade dele. Eu percebo isso lá no Sembrap, né? Mas é bom ouvir do professor. E uma coisa que eu vou aproveitar também hoje, né? É que o professor é especialista também em burnout, né? Entre outras várias coisas, né? E outros vários temas. Então a gente entende que a execução da estratégia também tem que ser feita de uma forma alegre, leve, né? Divertida. Não pode ser uma coisa que vai tirar a gente do sério e nos botar uma pressão muito maior que a gente pode suportar, né? A ideia não é essa. Então vai ser bom também poder aprender um pouco aqui sobre como evitar burnouts e esgotamentos, né, nesse processo aí de execução. Acho que foi uma boa introdução, né? Muito boa. Quase que podendo terminar já, tá tão completo que foi. Mas agora eu vou falar um pouco, mas eu vou querer ouvir bastante, né? Primeiro princípio, então, eu acho que não teria como ser diferente, é exatamente que a liderança executiva é quem é responsável por mobilizar as grandes mudanças estratégicas na organização. O que significa que tudo começa, e eu acho que talvez termina, né? Tudo começa e termina na liderança, principalmente a liderança executiva, né? O que é a liderança executiva? Essa liderança de topo ali, né? De nível mais estratégico, né? Então, empresas com governança, o conselho, o CEO, a diretoria, né? Empresas menores vai ser ali o dono, vai ser o diretor ou os diretores, né, o CEO, o presidente. Então, é sempre esse primeiro nível, essa primeira linha de liderança ali da organização. E não tem como ser diferente, eu acho que isso não é só um princípio, é bom senso, né? Então, se o dono, se o CEO, se o principal líder da empresa, ou os principais líderes da empresa, eles não estão nem aí para a estratégia, que mensagem que eles estão passando para a equipe, né? Imagina lá que você está falando da estratégia e aí no dia que você vai falar da estratégia para todo mundo, fazer um kickoff e tudo mais, ou o CEO não vai, ou o dono não vai, ou o diretor não vai, já está passando aquela mensagem de a estratégia para mim, que sou dono aqui, tanto faz, né? Então imagina a equipe lá embaixo, então eles também não vai fazer muita diferença. E nesse sentido, eu quero ouvir um pouco do professor Mendanha aqui, porque eu vejo esse engajamento dele em todo esse processo, tanto de planejar a estratégia, como de comunicar a estratégia, como de acompanhar a estratégia, e o engajamento real, né? Em tomar as decisões que vão ser tomadas, partir para cima, garantir a alegria, né? O GPTW na empresa. Então, eu queria ouvir de você, professor, o que você acha desse princípio, como que você vê isso na sua empresa e em outras empresas também, né? Se puder dar esse... Pois é, irmão. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar falando contigo aqui. Falar da Luri Consultoria para mim é muito fácil. Quando você me fez o convite, eu falei, é só ir lá e falar a verdade. O que eu tenho de estima pela sua empresa é algo substancial, não só eu, como todo o time que trabalha comigo, porque nós, de fato, começamos essa parceria no início de 2019, em pouco tempo, né?
mas foi um ano onde foi visível as mudanças em virtude das estratégias que foram implantadas. Antes de 2019, aí eu preciso abrir um parênteses só para retomar, foi quando inclusive o procurei em dezembro de 2018, já o conhecia de algum tempo. Será que a gente pode contar a história de como que a gente se conheceu? Claro que pode. Aquela noite diferente. Na verdade não foi... A gente falou de tudo, menos de trabalho. Foi uma noite onde eu fui ao seu encontro, você estava num outro cliente seu. Exatamente. E cliente que eu também já tinha algum tipo de relação, e ali a gente começou a sentar, conversar, tomar vinho, e acabou virando essa parceria comercial muito bacana. Começou bem, né? Começamos otimamente, né? E era um momento em que eu estava extremamente cansado, né? O Sembrap é a minha vida, eu adoro trabalhar com educação, isso vem desde a minha mãe, que é pedagoga, mas o fato de a gente trabalhar com o que gosta não significa que a gente não canse. E eu cheguei no final de 2018 muito cansado e com uma vontade de distribuir melhor as funções dentro do meu time, que é muito competente, diga-se de passagem. E foi quando a Luz chegou e falou, a gente consegue meio que organizar isso de uma forma bem racional. E a gente começou a estratégia justamente para ele. Nosso time é pequeno, é um time conciso, o Sembrap tem essa política de ser concentrado no seu conselho diretor. Sem enxuto, né? Sem enxuto, eu acho que essa é uma tendência das empresas, o nosso ramo que é de educação, só abrindo um parênteses, a gente tem contato com várias outras empresas de educação, as empresas mais tradicionais, como universidades, que têm um ativo imobiliário muito grande, hoje começam a se perguntar o que vão fazer com aquele ativo em virtude dos cursos EAD, que as pessoas ficam mais em casa, né? Então a gente sempre trabalhou com a perspectiva de que o mundo caminharia para isso mesmo. E em 2019 a gente se reuniu aqui, inclusive foi nessa sala para traçar as estratégias. Sim. E foi muito bacana, porque foi um trabalho muito coletivo. O corpo diretor é muito enxuto e todo mundo contribuiu de uma forma muito equânime. De tal forma que o meu papel enquanto liderança executiva foi apenas convidá-los a contribuir com aquilo que nós seríamos em 2019. Então, boa parte daquilo que nós imprimimos aquele dia não tem a minha assinatura, tem uma assinatura conjunta, né? Foi um colegiado. Então, isso já facilitou demais a história da implantação, da mobilização da estratégia. Né? E o que você acha que teria acontecido se você não tivesse vindo? Então, Ronaldo, a sensação que dá é o seguinte, a execução é algo que nos toma uma energia imensa e ela é capaz de tirar a energia estratégica muito importante. Né? Ao final de um dia de execução, você não tem como pensar no seu negócio. Né? O que nós implantamos, e a Luri é responsável por isso, foi de tirar um tempo mensal, minimamente mensal, para a gente parar e falar, hoje não é dia de execução, hoje é dia de estratégia, hoje é dia de olhar para o negócio de cima, para saber se de onde a gente saiu está coerente com onde a gente está e se o que estamos construindo vai nos levar para onde a gente quer. Então, esse olhar de cima, ele é um exercício que, inclusive, a gente deve usar na vida toda, para todo o resto, não é só para a corporação. Não. Agora está falando filósofo, né? Viajei, né? Mas é isso mesmo, exatamente isso. Então, eu penso que a chegada da Luri nos levantou e nos possibilitou esse olhar de cima, esse olhar mais longitudinal e mais coerente com a história da empresa, conseguiu nos fazer olhar para o espelho. Quem é a nossa empresa, quais são os nossos valores, qual é a nossa missão e o que a gente tem que fazer para chegar lá. Isso é muito legal, isso foi uma coisa fantástica, porque no fundo a gente ganha tempo, né? Talvez chegássemos nessa posição em algum dia, mas assim, esse tempo é abreviado e hoje o nosso maior ativo é o tempo. Então eu penso que é um baita do investimento, que o retorno já veio para nós. Né? 2019, apesar do cenário externo, foi provavelmente um dos melhores anos do Sembrap. Legal, isso foi muito bom. Legal. Olhando para esse ponto, né, da importância da liderança executiva,
eu queria deixar aqui também claro que o Jim Collins, né, ele tem uns conceitos muito legais. Um deles é o líder de nível 5. O que é o líder de nível 5? É o líder que ele faz um grande trabalho no negócio, na empresa, e é aquele líder que você nunca vai ouvir falar dele, porque você sempre vai ouvir falar da empresa, uma super empresa dando muito resultado, e você nem sabe quem que é o CEO que está por trás dessa empresa. E geralmente quando ele sai da empresa, a empresa melhora. É diferente daquele líder que se o cara sai, a empresa acaba, né? Então assim, esse nível 5, ele tem esse paradoxo de ser um cara extremamente ambicioso e não ter nada de vaidade e de ego. E esse cara é o professor aqui. Eu queria já deixar isso claro, porque se vocês perceberam, ele ficou o tempo todo falando nós, né? O time, eles. Então você vê como que tira a vaidade de jogo, não está se exaltando aqui, pelo contrário, exaltando o time, né? Então parabéns por ser um líder que tem esse princípio básico aí. E eu queria te perguntar, pensando nessa questão do engajamento, né? Como que foi o processo, assim, bem rapidinho, como que foi o processo quando a gente começou? Você teve esse cuidado de sentar com o time, explicar que estava entrando na consultoria, falar da importância desse trabalho, né? Então, Ronaldo, eu tenho um time muito leal a mim desde o início da formação do SEBRAP. O SEBRAP foi formado em 2009 como Instituto de Educação e existem pessoas que estão comigo até hoje desde 2009. Pessoas que viraram amigas, né, que foram padrinhos e madrinhas do meu casamento. Então, quando eu cheguei em 2018 e expliquei da minha sobrecarga, eu falei, olha, estou cansado, não quero ficar desse jeito, por mais que o negócio esteja indo bem, não está me fazendo feliz. Assim. A gente precisa distribuir melhor a carga, porque a luta anti-burnout é uma bandeira dessa empresa, né? Então eu não posso ser um exemplo ruim disso. Então, pode ser demagogo. Não quero chegar nem perto desse ponto, a gente precisa redistribuir isso. E quando eu disse isso, eles logo captaram a mensagem, abraçaram a ideia, né? Como é um pelo outro mesmo o tempo todo. E então não foi difícil que eles abraçassem a ideia. E quando vocês chegaram, explicaram como ia funcionar, e logo eles começaram a serem executores daquilo tudo, inclusive do próprio alvo que nós estabelecemos para 1 ano, para 3 anos, para um sonho de empresa, foi muito tranquilo. E aí nesse ponto eu reputo a Deus mesmo, colocar-me no caminho de pessoas tão valorosas que abraçaram a ideia de uma forma muito fácil e são tão leais ao projeto. Isso foi muito legal. A Deus toda honra, né? Que realmente a gente também reputa todo esse sucesso sempre a Deus em primeiro lugar. Mas é muito legal isso, e o que a gente percebe em outros, assim, pela experiência, né? A Lu já tem um pouco mais de 12 anos no mercado, a gente vê muito isso no mercado, assim, todo projeto que envolve uma governança da estratégia, ou seja, você planejar uma estratégia e você executar isso, monitorar isso, ela vai, de certa forma, fazer uma mudança grande na organização. E isso vai tirar todo mundo da zona de conforto. Né? Tá. No sentido de que, bom, eu vou fazer tudo de um jeito, agora eu vou ter que fazer um pouco diferente, ou muito diferente, né? E o que a gente vê nos projetos é que sempre tem, isso é normal para todo mundo, você sai da zona de conforto, você vai ficar desconfortável. E aí sempre tem as pessoas que ficam desconfortáveis, mas ok, vamos lá. E tem as pessoas que ficam desconfortáveis e querem voltar para a zona de conforto, né? Então, nesse momento, o papel do líder é muito importante de mostrar que ele é o primeiro a dar o exemplo de que ele está saindo da zona de conforto, né? E de que esse projeto, ou seja, essa mudança estratégica, essa estratégia, ela vai ser executada independente de quem está lá, inclusive do próprio CEO, né? Se for o caso dele sair, ele vai colocar à disposição, porque o negócio é mais importante, a estratégia é mais importante, né? E no seu caso, assim, eu pude acompanhar de perto, graças a Deus também, eu não vi muita resistência lá, então eu vejo que o pessoal lá é acostumado à mudança, acho que pelo ritmo que vocês veem aí ao longo dos anos, aí vocês são bem acostumados a estar mudando bastante. Eu acho que a zona de conforto de vocês é não ter zona de conforto. É verdade. Então, mas eu vejo que isso acontece. Lá eu percebi que não aconteceu tanto, mas também eu vejo que você tem esse papel de
também ser essa referência lá. Eu acho que ajuda muito, como eu te disse, eu adoro a execução do nosso trabalho. Então, a partir do momento que nós implantamos a estratégia, que tudo passou a ser quantitativo, todo mundo nós construímos juntos as metas, isso foi muito bom. Legal. Né? Não foi uma coisa que eu falei, a partir de agora as metas são essas e vocês que cumpram. Não. A gente chamou todo mundo e falou, vamos construir juntos as metas. Algumas metas, inclusive, eu tentava jogar eles para baixo. Eu ia comentar isso agora. Eu falei, gente, vocês estão empolgados, não é isso tudo. O diretor do presidente do negócio está ali. Nossa, eu pensei que a gente ia colocar uma meta aqui 50, vocês estão colocando 80, Então isso facilitou, porque eu não preciso cobrá-los a respeito de uma meta que eles mesmos implantaram, né? Então foi muito interessante. Obviamente que quando eles colocaram o nível lá em cima, eu falei, tô junto, né? Então eu também sou cobrado, né? Hoje, por exemplo, nós tivemos uma revisão da estratégia, onde eu tenho os meus indicadores e eu preciso prestar conta deles. Né? Quando eles não estão no verde, estão no vermelho, a culpa é minha e eu preciso, perante todos eles, explicar por que está vermelho, até porque o barco é um só. Perfeito. Então isso facilita muito. A história, meu pai costuma dizer que não tem nada mais contagioso do que o exemplo. Né? Então, o fato de eu gostar de trabalhar lá e imprimir a minha força de trabalho lá, mostra para eles que não é apenas uma delegação e em troca disso eu estou viajando ou fazendo qualquer coisa que não esteja também vinculado ao bem-estar da empresa, o que os inclui, né? Então isso facilita muito, isso com certeza. Ajuda bastante. E a gente falou muita coisa, então assim, na verdade a gente já passou por boa parte dos princípios aqui. A gente está no primeiro ainda, que é a liderança executiva que mobiliza a mudança, né? Então a importância da liderança, porque não tem como, tudo começa e termina na liderança, né? A liderança que vai mobilizar tudo isso. E o segundo princípio, a gente já falou um pouco sobre ele, é que é preciso traduzir a estratégia em termos operacionais. Então a estratégia, ela não pode ser uma poesia, algo poético, subjetivo, aéreo, assim, que legal, e as pessoas não entenderem como executarem essa estratégia, como operacionalizarem. Então, aqui o princípio-chave a estratégia, ela tem que ser operacionalizável, ou seja, você tem que transformar essa estratégia em indicadores, em metas, iniciativas, e aí os indicadores, as metas, as iniciativas, elas têm que ter dono, tem que ter data, tem que ter responsabilização, que a gente chama de accountability, né? Ou seja, a pessoa se responsabilizar por aquela meta, por aquela iniciativa, prestar conta disso, periodicamente, no nosso caso a gente faz mensalmente, na RAI, que é a reunião de acompanhamento da estratégia, mas também eu sei que no dia a dia vocês acompanham bem ali o ritmo da operação. Mas o segundo ponto é exatamente que a estratégia, se ela não for traduzida em termos operacionais, as pessoas não vão saber como executar, como operacionalizar, né? Então, eu sempre falo do exemplo da Disney, né? A estratégia da Disney é fazer as pessoas felizes. Então, um propósito bonito e tal, mas não se engane. Lá esse propósito é todo traduzido em metas, indicadores, iniciativas, todo mundo sabe o que tem que fazer para fazer as pessoas felizes, né? Então daí a importância disso. E a gente falou um pouco sobre isso, quando a gente sentou para fazer o planejamento estratégico, pensamos as metas, os indicadores, o mapa estratégico, você já tinha alguns indicadores, outros a gente começou a implantar também, né? E encadear isso, né? Eu costumo dizer que a estratégia, ela é sempre o quebra-cabeça montado e nunca só uma peça do quebra-cabeça. Então, quando a gente faz nossa reunião para acompanhar a estratégia, a gente não olha só para um item da estratégia, um indicador, a gente olha para todos os indicadores que são importantes, né? A gente olha para a satisfação do cliente, a gente olha também para a operação, a gente olha para a satisfação da equipe interna, se nós somos GPTW ou não, olha, claro, para o resultado econômico-financeiro, ou seja, a estratégia ela vai entregar a satisfação para o acionista e para o cliente. E como que ela faz isso? Através da operação, através das pessoas, através da tecnologia. Você tem vários indicadores balanceados que devem ser todos acompanhados, né? Exatamente. Isso, nesse ponto, a tutoria foi toda sua, né, Ronaldo? Porque, assim, é difícil você descrever em minúcias aquilo que você, às vezes, está trabalhando o dia todo, mas você colocar isso em números, né? E destrinchar aquilo a ponto de falar, olha, então, se nós trabalharmos a base dessa pirâmide, a gente vai chegar exatamente aí onde vocês querem. Isso, a tutoria da URI foi
importantíssima. Talvez não, certamente não conseguiríamos fazer isso em tão pouco tempo como foi feito graças à ajuda de vocês. Legal, nesse sentido a gente usa muito duas práticas do Kaplan Norton, né? Que é o mapa estratégico, que ele conta essa história da estratégia, né? Como que a gente transforma ativos intangíveis, ou seja, equipe capacitada, engajada, tecnologia, processo eficiente, cliente satisfeito, tudo isso que é intangível, em ativos tangíveis, que é patrimônio, que é riqueza, né? E uma vez que o mapa conta essa história, aí a gente precisa só agora traduzir esse mapa em indicadores, né? Aí a gente gera o Balance Scorecard, ou BSC, o painel de indicadores balanceados, né? A gente vai balanceando indicadores financeiros, com indicadores de marketing, de cliente, de comercial, de operação, de RH, de TI, e a gente vai acompanhando isso lá no mês a mês. E o que é legal se isso for bem traduzido, fica mais claro para todo mundo, né? Com certeza. Todo mundo vai saber o que fazer ali. Exatamente. Muito mais simples. Saber o que fazer e cobrar, né? Responsabilizar todo mundo, né? Cada item daquele tem um responsável. E a RAI é sempre um momento muito interessante, né? De confrontar aquilo que foi feito. Sempre esqueço, acompanhamento estratégico, revisão do acompanhamento estratégico. Reunião de acompanhamento da estratégia. Reunião de acompanhamento da estratégia. É um momento muito... Ninguém fala RAI o tempo todo, já sabe que é a RAI. Já. E onde todo mundo tem que prestar conta daqueles números que são da sua responsabilidade. É um momento muito interessante, muito, muito bacana, muito rico. Hoje mesmo, ali esteve lá conosco e foi fantástico, porque alguns números nós destrinchamos mais ainda. Isso é muito legal. Isso é o ciclo do amadurecimento, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, está claro aí, o primeiro, só retomando, o primeiro princípio é a liderança executiva, a importância dela se engajar na estratégia e mobilizar as mudanças necessárias para atingir os resultados estratégicos, né? Segundo item, a estratégia tem que ser traduzida em termos operacionais. Isso significa traduzir a estratégia em indicadores, em metas, iniciativas, isso tem que ser balanceado em todo o negócio. O terceiro ponto é que todas essas empresas, elas tinham um grande alinhamento da organização à estratégia. O que significa que a cultura estava alinhada à estratégia, o orçamento estava alinhado à estratégia, os processos estavam alinhados à estratégia, as pessoas estavam alinhadas à estratégia, ou seja, você tem um grande foco. E empresas multinacionais, elas também têm esse desafio de alinhar as diferentes unidades regionais à estratégia. E, no seu caso, você roda pós-graduação no Brasil todo, né? E tem que manter a mesma qualidade, a mesma estratégia, o mesmo resultado em diferentes regiões do Brasil aí. E para isso, claro, também você vai lidar com pessoas diferentes, né, em regiões diferentes, tanto em termos de staff, de equipe de apoio, como o próprio cliente, né, o professor. Como é que você vê esse alinhamento assim, da cultura do seu negócio, do orçamento do seu negócio, da sua equipe à estratégia? Com relação ao alinhamento da equipe, não foi algo muito difícil, e eu retomo ao fato de sermos enxutos. Então, como somos bem centralizados, diferente de outros institutos que têm um objetivo, talvez até mais audacioso em termos de crescimento, e aí ele faz parceria, um em cada lugar e tal, nós tentamos centralizar tudo aqui para termos o mesmo nível de serviço em todos os lugares. Então a gente faz o mesmo modelo em todos os lugares. O professor que vai dar aula lá em Curitiba, ele vai receber o mesmo tratamento se for dar aula em Manaus, e a maneira como o tratamento é dado aos alunos em Curitiba é o mesmo que é dado em Manaus. A ideia é ter exatamente o mesmo modelo em todos os lugares. Até porque muitos alunos acabam não podendo cumprir toda a carga num determinado local, tem que fazer reposição em outro, e a gente quer que ele se sinta em casa, onde é que ele esteja cumprindo esse outro modo que eventualmente ele perdeu. Então, não foi difícil, porque, mais uma vez, a nossa sorte de poder trabalhar com pessoas boas, os nossos representantes locais, hoje, agora em janeiro, nós fizemos uma reunião, a primeira reunião onde participou todo mundo, eles também estão muito alinhados a isso, eles também estão entendendo
essa vontade que nós temos de encantar o nosso cliente onde quer que ele esteja. Não que consigamos isso o tempo todo, mas a vontade é sempre essa, né? Isso, inclusive, foi bem determinado lá no começo de tudo, quando a gente escreveu os nossos valores. E um dos valores do Sebrap é justamente esse: entregar aquilo que promete, né? Não prometemos entregar o paraíso, mas dentro daquilo que nos é pago, a gente tenta entregar o melhor produto. Então a gente não gera uma expectativa diferente daquela que a gente consegue. E eles entendem isso muito bem, sabem o quanto isso é importante para nós. Então esse alinhamento também ficou facilitado, porque a equipe tem uma sintonia bem integrada já desde antes, né? Legal, e aí eu vou fazer uma ponte já para o quarto princípio, que é a estratégia tem que ser uma tarefa de todos, né? Então você já estava falando exatamente disso, de como esse alinhamento também gera o engajamento de todo mundo na estratégia, né? Mesmo as pessoas que estão centralizadas no escritório, ou seja, estão ali convivendo no dia a dia, como as pessoas que não estão convivendo tanto no dia a dia com o escritório, mas que tem alinhado esses princípios básicos do negócio, essa cultura do negócio, e se engaja em entregar a sua meta, o seu indicador. Então, aqui nesse princípio de transformar a estratégia de tarefa de todos, a palavra-chave é desdobramento, né? Você conseguir desdobrar aquelas metas estratégicas, no nível tático, operacional, até chegar ao nível de cada um sabe qual que é o seu indicador e vai se responsabilizar por isso e vai prestar conta disso, né? Exatamente, essa é a ideia, é isso. E tem rodado muito bem. Hoje a digitalização nos ajuda muito, né? Nós estamos em fase de término de um programa que é justamente para ter os representantes locais mais próximos de nós, no sentido, não no sentido de dados que eles precisam dar de lá para cá, também, mas no subsídio que nós podemos dar daqui para lá, na medida em que cada encontro, em que cada aula é realizada. Então, esse desdobramento hoje ele é até facilitado pelo uso da tecnologia. Legal, com certeza. E, mais uma vez, o trabalho da liderança de estar sempre engajando todo mundo, comunicando, conversando, né? E o último ponto, a gente já falou um pouco sobre isso também, mas é o ponto que fecha tudo isso, é que a estratégia ela tem que ser um processo contínuo. Então, ela não pode ser uma coisa que a gente sentou no ano passado, legal, pensamos aquele tanto de objetivo e visão para o futuro do negócio, propósito, e fechamos a porta aqui, fomos lá trabalhar e girou um documento ali que foi engavetado e acabou. Nunca mais a gente olha para aquilo lá, né? Pelo contrário, processo contínuo. Ou seja, a gente planeja, a gente acompanha todo mês, via RAI, né? Então todo mês a gente tem reunião de acompanhamento da estratégia, para estar sempre olhando para a estratégia, como você já colocou bem, né? Senta com a equipe, para de pensar a operação, agora é hora de pensar estratégia do negócio. Então a gente senta aqui e não é assim, não é nenhuma morte, né? Você tem uma reunião de 2, 3, 4 horas no máximo ali e você consegue olhar o negócio como um todo. Está sempre acompanhando e periodicamente está na hora de revisar. Então fechou o ciclo, tem que sentar de novo, fazer aquele momento de novo, de pensar os objetivos, os novos objetivos agora, né? Ou seja, que ótimo que a gente conseguiu atingir os objetivos que nós colocamos, agora chega a hora de colocar os novos objetivos, né? E nesse sentido eu queria parabenizar o Sebrap mais uma vez, porque vocês atingiram os objetivos, né, estratégicos, e a gente até começou a sentar para repensar agora os novos objetivos, as novas metas, iniciativas, e começar um novo ciclo. Exatamente. É a agenda, né, Ronaldo? Eu já diria Renato Russo, disciplina é liberdade. Então, quem tem uma agenda não precisa de coach, não precisa de personal, é só cumprir aquilo que é um tijolinho por dia. E eu sou muito agendeiro, viu, Ronaldo? E agenda de anotar, eu não consegui ainda entrar para o eletrônico. Se você quiser saber qualquer dia meu, desde 2010, está lá tudo escritinho, né? E isso entrou na nossa agenda, entrou na agenda do Sebrap, essa reunião mensal, não apenas como um momento de mostrar números, mas um momento da gente pensar o que a gente pode melhorar. Ou essa semana, por exemplo, a gente passou por uma auditoria do MEC, que é algo contínuo para quem trabalha com instituição de ensino superior, como é o nosso caso. E é sempre um momento de muito trabalho, né? De onde você prepara a sua instituição, coloca ela redonda para que os avaliadores do MEC
possam vir e avaliar todos os documentos, se está tudo a contento. E graças a Deus foi um processo muito rico, embora cansativo. Mas aí a gente tinha a RAI hoje, que é um momento mensal que não é um momento de ficar contando piada, né? É um momento muito sério. E nem por isso ele cogitou sequer em ser desmarcado, ao contrário, isso para nós é importante, é um pilar da nossa empresa, de todos, virou de todos, porque a gente viu o resultado. Não é simplesmente uma liturgia de falar uma vez por mês, como se vai a algum centro religioso precisa ter uma RAI. Não se trata disso. Se trata de olhar o seguinte, como é que era antes e como é que é depois. Valeu a pena? Valeu. Então mantém. É simples, é bem fácil. O resultado é o combustível da mudança, né? E isso que você falou é ótimo, né? Disciplina, ritmo e constância. Esse processo contínuo, que é a última etapa o quinto princípio, né? Ele garante essa melhoria contínua. Então, você compara a primeira RAI que a gente teve com as RAIs que a gente tem hoje, né? Ou seja, e é isso que a gente vai ter daqui mais algum tempo. Ou seja, quanto mais você faz, melhor você vai ficando, né? Mais apurado vão ficando seus indicadores. Exatamente. É muito interessante. E é um processo contínuo mesmo, né? Então, já temos aí um bom tempo falando sobre os 5 princípios da execução da estratégia. Eu queria aproveitar que você falou da agenda e agradecer a esposa do Mendanha, a filha do Mendanha, que cedeu essa agenda que é delas, para estar aqui com a gente hoje. Então, muito obrigado. Tem que pedir autorização. Com certeza, né? Tem que balancear a vida também. E puxar agora o gancho, depois, se o pessoal quiser mandar pergunta, interagir, a gente está aí à disposição. Eu queria agora chegar no nosso momento bônus, né? Já que a gente falou dos 5 princípios, eu vou resgatar rapidamente. Então, o primeiro é a liderança executiva que mobiliza a mudança. Então, a liderança tem que estar engajada na estratégia. O segundo, a estratégia tem que ser traduzida em termos operacionais, senão ela não vai ser executada. O terceiro, toda a organização tem que estar alinhada à estratégia. Isso significa cultura, orçamento, pessoas, processos, tudo tem que estar alinhado à estratégia. O quarto, a estratégia tem que ser tarefa de todos. Então, quem pensa a estratégia pode até ser lá no nível conselho, dono, CEO, mas quem executa é quem está no dia a dia, então todo mundo tem que se engajar na execução da estratégia. E o quinto princípio é a estratégia tem que ser transformada em um processo contínuo, ou seja, ela vai ter um processo de aprendizado, de melhoria constante. E o bônus para a gente rodar tudo isso sem se esgotar, eu também tenho aqui nosso especialista. Né? Poxa vida! Esqueci o seu livro da Burnout para mostrar aqui, para falar. Poxa. Mas eu estava aqui com o autor do livro sobre Burnout, é um especialista no tema, professor Marcos Mendanha. O que você pode nos sugerir de como fazer todo esse processo, que é um processo longo, exaustivo, cansativo, que tira a gente da zona de conforto, né? De uma forma alegre, tranquila e sem um esgotamento, sem um burnout. Então, Ronaldo, esse é um tema muito, muito caro para mim, porque além de trabalhar com amigos, eu trabalho também com meu irmão e minha irmã trabalham comigo, né? Então, não poderia desejar para eles algo que não fosse bom, que não fosse saudável. E pelo que a gente tem na literatura, o principal motivo de um clima adoecedor é uma comunicação adoentada, uma comunicação, e isso é algo que não é raro. Às vezes pessoas bem intencionadas não se comunicam bem, e nessa de não comunicar bem, o outro, que você não sabe como está, recebe isso de uma forma ruim, e se isso se torna crônico, isso se torna adoecedor, né? Então, lá no Sebrae nós temos uma comunicação muito facilitada, muito leve. Isso também, pelo próprio perfil das pessoas que trabalham lá, é muito fácil, a gente brinca o tempo todo. Legal. Brinca com as vitórias, brinca com as derrotas, porque quem está no mundo corporativo perde, faz parte, né? Qualquer hora a gente vai fazer um programa aqui das nossas derrotas, são muitas. É verdade. Ainda bem que as vitórias superam, mas as derrotas passaram para a nossa agenda também. O que não vale é não levantar e não tentar de novo. Então a gente brinca muito com essas coisas, é uma comunicação muito fácil. E as metas que são postas são metas razoáveis, né? Não deixam de ser ambiciosas,
ao mesmo tempo não são inalcançáveis. Exato. Né? Porque na medida que eu coloco metas inalcançáveis para o time, isso só vai ficar o ônus do trabalho. O bônus ninguém vai comemorar, porque as metas nunca serão alcançadas. Não é o nosso caso. A gente tem metas que conseguimos alcançar e outras que não conseguimos, e faz parte do jogo. A gente revê meta o tempo todo, isso não é um problema. Então, esse clima para nós é muito importante. Quando nós instituímos a consultoria, eu estava numa sobrecarga. E eu não quero que nenhum faça por essa sobrecarga. Um dos motivos foi tirar minha sobrecarga, dividir com todo mundo, mas sem que isso resulte numa sobrecarga de alguém daqui de dentro. Não é essa a ideia. Tanto é que hoje a gente identifica gargalos rapidamente e, eventualmente, ou aumenta a digitalização disso no sentido de tornar o próprio sistema um realizador do processo, ou passa a pensar na contratação de uma pessoa para contribuir com todo o processo. Então, tem muito a ver também com a ambição da empresa. Né? Para mim, a maior ambição, isso pode parecer uma hipocrisia, mas não é. É uma ambição, é um negócio, então ele tem que ser rentável, não tem jeito, mas para mim, tão importante quanto a rentabilidade é um bom clima, um lugar onde eu acordo na segunda-feira e falo que bom que chegou segunda, eu estou indo para lá. Né? Então, isso acontece no Sebrae. Para mim, eu vejo pelos outros também. Você sabe que há um final de semana atrás, a gente teve que fazer um super mutirão, justamente por conta há 2 semanas atrás, por conta da auditoria que viria do Ministério da Educação, e a gente teve a sorte de pegar 2 auditorias, os avaliadores vieram 2 dias seguidos, e 2 semanas seguidas, perdão, vieram uma semana e depois da outra. A gente teve que estender bem o horário, leia-se virar a noite trabalhando. Sim. E eu não pedi para nenhum do meu time ficar comigo à noite ali. Eu iria ficar porque gosto e estava empolgado e tal. Mas não pedi para ninguém e todo mundo ficou. Eu me recordo, acho que essa é uma cena que eu não vou me esquecer. Eu estava na minha sala 3 horas da manhã, de domingo para segunda, 2 semanas atrás, 3 da manhã, e ouvindo os meninos rirem, contar piada numa outra sala assim do lado. Eu falei, cara, que loucura isso, porque é de domingo para segunda, são 3 da manhã, e a gente está aqui trabalhando sem eu pedir para vir trabalhar, e rindo, contando piada, fazendo disso um motivo de graça, né? Então, cara, isso não tem preço, isso não tem preço, assim, sabe? É aquela coisa de você olhar na cara do seu time no outro dia e falar, meu, que eu posso falar para esse pessoal se não agradecer eles, né? Então, a sensação que eu tenho é que o Sebrae já andou muito além do que eu queria. Eu acho que eu só tenho que agradecer e continuar trabalhando com essa leveza, que eu acho que é uma coisa muito boa, muito gostosa. Isso é uma ótima forma de evitar burnout, né? Puxa! Bom, pessoal, já estamos aí com quase 60 minutos de live, espero que tenham gostado. A gente vai postar aqui os livros que a gente citou e que a gente gosta de usar bastante. E eu queria, já pegando a tônica do que você falou, professor, fechar essa live com uma situação do Jack Welch, que é um CEO, que é considerado um dos maiores CEOs de todos os tempos, né? Pegou a GE e aumentou o valor dela em mais de 400 bilhões de dólares, tornando a GE na época a empresa mais valiosa do mercado. E ele diz o seguinte, nesse livro ele já abre assim, né? Olha, adote uma atitude positiva e espalhe ao seu redor. Nunca se deixe transformar em vítima e, pelo amor de Deus, divirta-se. É isso. É o que a isso, gente né? está fazendo aqui. Exatamente. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por quem ficou com a gente na live até agora. Aí teve alguma pergunta? Pois é, eu não sei como é que está a questão das perguntas, mas também está fechando o tempo. Tá. Agradecer mais uma vez aqui o professor pela estar conosco aqui, compartilhar com nós. Foi muito obrigado. bom. Obrigado, foi muito sincero, muito verdadeiro. Obrigado, viu, Ronaldo? Obrigado mesmo. Pela parceria, pela consultoria que você faz lá. Eu falo isso em nome de todo o nosso time também. Vocês são muito queridos lá. Nós gostamos muito de vocês. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau. Obrigado.